Quais os últimos acontecimentos que vai acontecer antes da volta do Senhor Jesus? Um dos últimos acontecimentos será o Evangelho será pregado, o Evangelho do Reino, o Evangelho verdadeiro do Reino de Deus será pregado por todo mundo, para testemunho em todas as gentes, em todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14 fala sobre isso aí. Então nós vemos aí que um dos acontecimentos mais importantes, que é a pregação do Evangelho eterno, o verdadeiro Evangelho. Hoje nós está sendo pregado o Evangelho, mas um Evangelho misturado, um Evangelho um pouco de verdade e bastante mentira, um Evangelho falso, mentiroso. E por que esse Evangelho está sendo assim? Porque o Evangelho de hoje nega que o Senhor Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Nega que ele foi gerado e nascido de Deus. As pessoas não confirmam que o Senhor Jesus é o Filho legítimo do Deus Altíssimo. E que ele foi gerado, que ele foi nascido de Deus antes da fundação do mundo. As pessoas estão ensinando que o Senhor Jesus ele é co-eterno com o Pai. O que é co-eterno? É que veio da mesma época, surgiu no mesmo tempo. E que o Senhor Jesus não foi gerado, nem nascido, que ele não teve princípios igual o Pai. Igual o Pai não teve princípio, as pessoas ensinam também que o Senhor Jesus não teve princípio. Ele é eterno no passado. Isso é uma das maiores mentiras, porque o Senhor Jesus foi gerado, ele foi nascido de Deus. Isso está lá em 1ª carta de João, capítulo 5, 1 e o versículo 5. Para vencer o pecado, temos de crer que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, e não um segundo Deus, e não um Deus sem princípio. O Senhor Jesus não é Deus. E o Evangelho que está sendo pregado aí é uma mentira, uma falácia. Eles pregam aí que... Mas o religioso crê que o Senhor Jesus é como Deus. Ele é eterno no passado. Esse Evangelho de um Deus trino, ou um Deus triuno, é uma farsa mais diabólica do mundo. Por quê? Nega o primeiro mandamento. É um evangelho falso, porque nega o primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Os evangelhos hoje estão dizendo que o Senhor Jesus, ele é eterno como o Pai, não teve princípio, e que o Espírito Santo também é uma pessoa, é um Deus, e ele também é eterno, sem princípio. E que surgiram os três. Os três é um Deus triuno, é um Deus trino. Os três formam uma pessoa. As igrejas que estão ensinando a adoração a Deus trino, a Deus triuno, estão ensinando um evangelho condenado pela Bíblia. É por isso que lá em Mateus 24:14 diz que esse Evangelho do Reino, o que é o Evangelho do Reino? O verdadeiro Evangelho. Ele tem que ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, para depois vir o fim do mundo e a volta do Senhor Jesus. Então quem está aí pregando esse evangelho fajuta, esse evangelho mentiroso aí, esse evangelho não vale. Isso aí é evangelho falso. Um evangelho que não apresenta o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo como o único Deus, que não apresenta o Senhor Jesus como Filho unigênito de Deus, gerado e nascido de Deus.
E o Evangelho que não apresenta o Espírito de Deus como sendo o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus como sendo o poder de Deus, é um Evangelho fajuta, mentiroso, falso, um Evangelho condenado, um Evangelho falsificado. Não é o Evangelho eterno. Então, tanto os adventistas, protestantes, espíritas, católicos, testemunhos de Jeová, os mormons, todos estão ensinando um evangelho falso, mentiroso. E o evangelho do reino, ele vai ter que ser pregado. É o evangelho que não nega o primeiro mandamento, porque aponta o Senhor Jesus como o Filho de Deus, gerado e nascido de Deus, e o Espírito Santo como o Espírito de Deus, e aponta o Pai como o único Deus verdadeiro.